Querido Padre Patrick, pároco desta paróquia, querido povo de Deus aqui presente na Igreja Matriz de Santo Antônio, queridos irmãos e irmãs que rezam esta Eucaristia em suas casas, celebramos hoje o 23º domingo do tempo comum e hoje o Evangelho, a liturgia da palavra nos traz essa missão bonita, mas desafiadora, que é a correção fraterna. Jesus, no seu discurso sobre a comunidade, o Evangelho de Mateus, minha gente, que é o Evangelho da liturgia de hoje, é um Evangelho que ele é dividido entre discursos e narrativas. E Jesus ele vai fazer 5 discursos muito importantes no Evangelho. E um deles é o discurso sobre a vida de comunidade, sobre as relações, que é um trecho, o trecho que nós escutamos no Evangelho de hoje, está dentro desse discurso sobre a comunidade. E Jesus sabe muito bem, ele conhece o coração humano, e nós sabemos que muitas vezes na nossa vida, nós iremos viver situações difíceis nos nossos relacionamentos. Vamos viver relações difíceis porque nós somos humanos, é a nossa humanidade, é a nossa fragilidade. E nesse encontro das fragilidades da humanidade, pode ser que em algum momento a gente vai ferir, a gente vai se sentir ferido, seremos também feridos, seremos machucados. Nós também vamos machucar o outro. A primeira coisa que eu digo para uma pessoa que está em conflito com a outra, é ela tomar consciência da sua humanidade. O que é? A palavra humanidade, ela vem do latim humus. Humus quer dizer o quê? Chão, terra. Então, humilde é aquele que tem consciência da sua humanidade, do seu solo, do seu chão, da sua terra. E qual é a nossa terra? Somos humanos, somos frágeis, somos contraditórios. Ninguém pode chegar no momento da vida e dizer assim, eu cheguei no momento bom da minha vida, eu rezei muito, eu me formei, agora eu sou perfeito. Eu não faço nada de errado mais. Se tiver alguém aqui, Padre Patrick, vamos pedir você para construir aqui um buraquinho aqui para pôr essa pessoa, junto com os santos aqui. Não existe. Nós estamos sempre em formação, em crescimento. E faz parte da natureza humana, infelizmente, o pecado, as falhas, a fragilidade. Às vezes a gente fala demais, às vezes querendo ajudar, a gente acaba machucando, ferindo, sufocando o outro. Então isso faz parte. Então quando eu estou diante de um conflito, diante de uma dificuldade, a primeira coisa é tomar consciência da minha humanidade. O outro errou comigo, mas eu também posso errar com o outro. O outro é difícil para mim, mas eu também sou difícil para o outro. Minha gente, ninguém é fácil para ninguém. Mesmo aqueles casais que se amam perdidamente, apaixonados, mesmo esses casais vão viver conflitos, vão viver situações porque não somos fáceis. Cada um de nós tem o seu jeitinho, a sua mania, o seu jeito de ser. E isso é bonito, isso é riqueza, isso é graça. Mas em algum momento isso vai entrar em choque. E aí Jesus então hoje nos diz no Evangelho, quando isso acontecer, o que nós vamos fazer? Então, Jesus ele vai ensinar a correção fraterna como um método para não perder o outro. É aquela coisa, nós vamos fazer de tudo para salvar o outro. Porque quando a gente ama as pessoas acima do erro delas, nós fazemos de tudo para salvá-las. Quem é importante para nós, quem nós amamos de verdade, nós vamos mover céus e terras para não perder aquela pessoa. Se você deixa o outro ir embora da sua vida, se acontece alguma coisa e você nunca mais quer olhar, é porque você não amava aquela pessoa. Talvez aquela oportunidade que aconteceu, você no fundo até agradeceu, porque foi a desculpa que você precisava para se afastar daquela pessoa. Então a correção fraterna que Jesus ensinou no Evangelho de hoje, ela vai dar certo se antes de chegar na correção, tiver ali um sentimento de amor. Porque quando eu amo, eu não quero perder. Mesmo que eu esteja
magoado, ferido, machucado, eu vou em busca, porque o amor me lança em direção ao outro. E aí, minha gente, então Jesus, ele vai ensinar 3 etapas. Então, a pessoa errou com você, primeira coisa, vai conversar com ela. Isso é fundamental, minha gente. Tem pessoas que às vezes se sentem magoadas, se sentem feridas, se sentem machucadas e não falam nada. Já aconteceu com você, aquela pessoa convivia com você, aquela coisa, do nada a pessoa se afasta. Não tem como, ninguém tem bola, esse negócio de bola de cristal é mentira, viu, gente? Não existe isso não. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar talvez o que está passando no seu coração. E tem horas que você tem que dizer. Você se sentiu magoado, você se sentiu ferido, você se sentiu machucado, então busca a pessoa para conversar, para dialogar. Busque a pessoa para vocês reencontrarem um caminho. Porque aí é muito fácil, o fulano me magoou. Aí você some, se afasta, se isola. E o pior, não diz para a pessoa, mas sai dizendo para todo mundo, para o bairro inteiro, para a comunidade toda, para a família toda. Aquela fulana, aquele ciclano fez aquilo, eu não gostei. Por que não diz para a pessoa? Por que não chama ela e senta, olha, mesmo que vocês não vão voltar, e nem tem que voltar a ser aquele amigo grudento que vai para o cinema, que você chama para ir para... Não é isso que Jesus está falando. Mas muitas vezes a gente se perde nas relações, porque nós não somos sinceros. E às vezes é uma conversa, minha gente, resolveria tudo. Uma conversa apaziguaria o seu coração. E olha, aqui eu acho que em Tumbiara, graças a Deus, isso não acontece. Mas lá na minha paróquia, eu trabalho numa paróquia Santa Terezinha, em Vila Velha, no Espírito Santo. Lá eu sou pároco, lá na paróquia de 14 capelas. E aí, lá na minha paróquia tem muita gente que me procura com o coração amargurado, pesado, angustiado, como se estivesse carregando um fardo nas costas, mas é um fardo, porque não conseguiu abrir o coração na hora que se sentiu ferido, porque não conseguiu falar, porque achou que o outro ia virar a cara, ia bater a porta na cara, que o outro não ia gostar, mas não tem outro caminho. Aí a pessoa prefere ficar com o coração angustiado e começa a adoecer, viu? Muitas dessas doenças que surgem em nós é o corpo gritando por algo que às vezes nem é físico. É um rancor que você está carregando a vida inteira, é uma mágoa que está destruindo o seu coração. E às vezes é tudo questão de mal entendido, minha gente. Só que aquilo vai tomando uma proporção tão grande, que aquilo vai te consumindo, aquilo vai te dominando. E muitas das vezes a gente fica muito mais com o que as pessoas dizem do que com o fato que aconteceu. É porque o outro falou, foi uma conversa truncada aqui, foi uma história mal interpretada ali, e aí você não chega para conversar. É verdade que as pessoas estão dizendo? Foi isso que aconteceu? E aí, quem sofre as consequências? É você. Às vezes a outra pessoa seguiu a vida dela, nem lembra mais de você, e você está aqui, estacionado, paralisado, não consegue abrir o coração para amar ninguém, porque o seu coração está todo dominado por essa mágoa, por esse rancor. Eu costumo dizer lá para o meu povo, que guardar rancor no coração, eu já disse isso na Cristo Rei também, quando eu morava aqui, guardar rancor no coração, é você beber um copo de veneno, esperando que o outro morra. Quem morre é você. É você que vai morrendo aos poucos. Porque essa mágoa que você carrega, ela vai te paralisando na vida. E daqui a pouco você não dá conta de amar ninguém, porque o seu coração está parado em algo que já passou, que não tem mais sentido. Então, queridos irmãos, a primeira coisa que Jesus ensina, então fala com a pessoa. Não gostou? Fale. Agora, tem maneiras e maneiras de fazer o diálogo. Sabe qual que é o problema dos nossos diálogos? É que a gente vai para o diálogo querendo dizer que eu estou certo e que o outro está 100% errado. Claro, quem errou tem a responsabilidade maior. Isso não está em discussão. Mas eu entendo assim, se eu vou para uma conversa para buscar uma reconciliação, não importa mais ficar falando do que aconteceu. Não importa quem está certo ou quem está errado. O objetivo é se encontrar. E aí muitas vezes os nossos diálogos são monólogos. O que é monólogo? É uma pessoa só falando. Porque o outro está dizendo, mas você está ali, todo fechado. Você nem escuta o outro. Você já
já está na sua cabeça o que você vai dizer, sem nem antes escutar o outro. É simplesmente o outro parar de falar para você começar a falar. Isso não é diálogo. O diálogo exige o quê? Abertura do coração. Exige que o outro fale, mas que eu também escute com o coração aquilo que o outro está dizendo. Porque ninguém acorda de manhã dizendo assim, hoje eu vou ferir aquela pessoa. Não, pode acreditar, minha gente. Ninguém acorda assim, vou ver quem eu vou machucar hoje, quem eu vou falhar com a pessoa hoje. Não, alguma coisa também aconteceu, alguma coisa levou aquela pessoa talvez a fazer isso. Não é passar a mão na cabeça de quem está errando, mas é encontrar o objetivo primeiro. Qual que é? Salvar o outro. Salvar o outro. Então, o primeiro passo da correção fraterna é ir ao encontro daquele que errou com você. Nada de mandar recadinho, nada de ficar mandando indireta no status do WhatsApp. A gente tem coisa pior que isso. Mas diz logo o que você está querendo dizer. Já viu aquelas indiretas de rede social? Chega na pessoa e diz. Chega e diz. Aí Jesus diz, mas pode ser que a pessoa não te escute. Tem um segundo passo. Chama 2 ou 3 pessoas, mas Jesus diz isso no intuito de dizer, pessoas que vão ajudar na reconciliação. Não é aquela pessoa que vai ficar no seu ouvido, você não pode ser boba não, e não baixa a guarda. Você vai ser firme até o fim. Tem amigos, nossos, que são assim, pessoas que a gente chama para nosso convívio, que eles vão alimentando ainda mais essa disputa que a gente tem que ter, que tem que ganhar, que tem que sair por cima, que tem que sair com a razão. Então, chamar pessoas que vão te ajudar no equilíbrio. E ajudar você também a apoderar. Qual é a sua parte nessa história? Qual que é a parte do outro? É outra coisa também que a gente embola, Às vezes os conflitos a gente suga para nós toda a culpa, ou quer também jogar toda a culpa no outro, esquecendo de qual foi a minha parte também nessa história. É importante saber separar o que é do outro, o que é meu. Porque aí a gente começa a acalmar o coração e a entender os fatos. E por fim Jesus diz, se não der certo com esse grupinho de pessoas, então chama a comunidade de fé. Olha como é que Jesus vai dizendo. Jesus diz, esgota todos os recursos. E aí vem uma outra coisa que às vezes a gente pode interpretar mal. Ele diz, mas se essa pessoa não ouvir você, não ouvir aquele grupo, não ouvir a comunidade, então que ele seja tratado como um pecador e um publicano. Jesus não está mandando a gente excluir, ou humilhar, ou afastar essa pessoa da comunidade, não, viu, minha gente? O que Jesus está querendo dizer com isso? Quando a gente não dá conta ainda da reconciliação, a gente entrega para Deus. A gente deixa Deus agir no seu coração e no coração daquela pessoa. Como é que a comunidade tem que tratar um pecador e um publicano? Como Deus trataria. Com misericórdia, com amor. Mesmo que você não vai falar com a pessoa, mesmo que você não quer aquela pessoa no seu convívio, mas você jamais poderá promover um ato de exclusão, de ferida. A gente não resolve uma dor gerando mais dor. A gente não resolve uma ferida gerando mais ferida. Nós cristãos, a nossa comunidade de fé precisa ser diferente. Então, tratar uma pessoa como um pecador é confiá-la à misericórdia de Deus. Nesse momento, Senhor, eu não dou conta de escutar, eu não dou conta de perdoar. Nesse momento, aquela pessoa não quer diálogo, então entrega para o Senhor. Deixa o tempo, porque também é assim, às vezes a gente quer que o outro haja no meu tempo. Você já errou com a pessoa, já feriu ela, e agora você quer que ela te perdoe goela abaixo. Não é assim também. Calma lá. Cada um tem um tempo, cada um vai ter a sua hora. Em a ferida dói mais, demora a cicatrizar. Então tem que esperar o tempo da pessoa também. E quando Jesus diz que essa pessoa seja tratada como um publicano, como um pecador, não é para afastarmos ela, mas é para confiá-la à misericórdia do Senhor. Porque quando faltam as nossas forças, quando a razão humana não consegue resolver ou apreender as coisas, entra a força e a graça da misericórdia de Deus. Essa tudo pode, meu irmão. E às vezes a gente se cansa na vida que a gente quer resolver tudo do nosso jeito. Sabe aquela situação que você não dá conta? Sabe aquela situação que você está se arrastando nela? Entrega para Deus, abre mão disso.
Você vai ver como que você vai ser mais leve. E pode acreditar, o que Deus tem para a sua vida é muito melhor do que você quer. É muito melhor do que você está imaginando ou idealizando. Então, é bonito o evangelho de hoje, desafiante, como eu disse, porque nos ajuda a pensar com humanidade, com misericórdia, os conflitos que muitas vezes temos dentro de casa, aqui na comunidade de fé, no nosso ambiente de trabalho. E eu termino a minha reflexão dizendo uma coisa. Eu disse para vocês que o primeiro passo para a correção fraterna no início é o amor, porque quando eu amo a pessoa, eu vou usar todos os recursos para não perdê-la, para salvá-la, porque eu vou olhar acima do erro a pessoa que está ali. Quando eu fico só no erro, aí é impossível mesmo. Mas é preciso olhar a humanidade do outro, mas também olhar a sua humanidade. Porque muitas pessoas não dão conta de perdoar o outro, porque ainda não se perdoaram. Não fizeram a experiência de olhar para a sua vida, para suas dores, para suas feridas profundas e se sentirem perdoadas e amadas por Deus. Ainda se sentem culpadas, ainda se sentem vítimas, ainda ficam procurando os culpados do seu sofrimento por coisas que não voltam mais, por coisas que não tem como mais a gente mudar. Então, se primeiro você não fizer a experiência de se sentir amado, tocado, curado e perdoado por Deus, você não vai dar conta de amar e perdoar ninguém. Porque muitas das coisas que a gente vê de conflito no outro são projeções das nossas feridas mal resolvidas. O outro às vezes fala numa intenção de ajudar, você acha que o outro já está querendo te oprimir. Mas não é porque o outro está querendo te oprimir, te ofender, te machucar. Porque tem coisas ainda em você que estão feridas e machucadas. E aí aquela voz te remete a um lugar que você ainda não tocou, que você ainda não olhou com amor. Mas eu termino a minha reflexão dizendo para você, eu não sei qual é a sua maior ferida na sua vida. Eu não sei qual é a dor que você carrega no coração. Mas eu sei que a força da misericórdia de Deus, a misericórdia de Cristo, pode restaurar o seu coração. Mas você precisa abrir mão e deixar de procurar os culpados do seu sofrimento. E acreditar que aonde abundou a dor e o pecado, superabunda a misericórdia e o amor de Jesus. Você é muito amado por Jesus. Você é muito amado porque você está aqui. Independente do que aconteceu de difícil na sua vida, você está aqui hoje. Isso já é motivo para agradecer. Se você não acreditar no amor que Deus tem por você, você não vai dar conta de amar e perdoar ninguém. Então que o Senhor nos alimente pela palavra, pela Eucaristia, para que nós possamos construir e viver entre nós esse espírito de correção fraterna, que visa não excluir, não matar, mas acolher o outro para acolher a paz no meu coração. Talvez a paz que você precisa hoje na sua vida está numa conversa que você precisa ter com alguém, está no perdão que você precisa dar, ou acolher de alguém que te pediu perdão, para você seguir a tua caminhada mais leve. Abre mão desse orgulho, isso não te leva para lugar nenhum. Você também é humano, você também erra, igual o outro que errou com você. Abre mão desse orgulho e vá viver a tua vida em paz, vai viver a tua vida com Jesus. Hoje e sempre. Amém.